Vamos lá encerrar a nossa aula de cônicas. Então já passei para vocês, quer dizer, quando a gente estava com a aula presencial, a parte de parábola. Já mandei para vocês o vídeo de elipse, agora encerrando a parte de hipérbole. Vou colocar aqui, ó, hipérbole. Certo? Você vai ver que tem alguma coisa parecida com o que a gente já viu antes. Determinei aqui dois pontos, F1 e F2. F1 e F2 vão ser chamados de focos da hipérbole. Tá certo? O ponto F1 ele é formado pelo par ordenado C e 0. E o ponto F2 vai ser formado pelo par ordenado menos C e 0. Já que a gente determinou o eixo Y, aqui em F2, tá certo? A abscissa é negativa, aqui em F1 a abscissa é positiva. Ok? E nós vamos ter o seguinte, ó, a distância F1 até F2 é um segmento de reta, nós vamos dizer que ele vai ser igual a 2C. Olha, C, nós vamos chamar de C essa distância também, ó, de M1 até o vértice 1 e do vértice 1 até M2 também é igual a C. Tá certo? E essa distância F1 até F2, que nós chamamos de 2C, nós vamos chamar também de distância focal. Ok? Essa é a primeira parte. Estou falando dos dois focos, F1 e F2. A distância de F1 até F2 é chamada de distância focal e ela corresponde a 2C, já que eu chamei a abscissa C0 e menos C0. Então, daqui para cá C, daqui para cá mais C. Então, C mais C, 2C. O ponto médio de F1 e F2, o ponto médio entre F1 e F2, vai ser aqui o encontro dos dois eixos. Vai ser o ponto O, tá certo? Isso nós vamos chamar de centro da hipérbole. Então, O, o ponto O, vai ser chamado de centro da hipérbole. Então, veja que o O é o encontro dos dois eixos, vai ser ponto médio entre F1 e F2. Vamos para outro ponto aqui, eu chamei V1 e V2. Ó. V1 e V2 vão ser chamados de vértices da hipérbole. Tá certo? Vértice 1 e vértice 2. E nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos chamar V1 vai ter a abscissa A e 0, e V2 vai ter a abscissa menos A e 0, tá certo? São os vértices. Isso quer dizer o quê? Que o segmento de V1 até V2, esse segmento aqui, nós vamos chamar de A, esse ponto aqui, tá certo? Ó, isso aqui de A. Com mais A daqui, nós vamos ter V1 e V2 vai ser igual a 2A. Tá certo? O segmento V1, V2 é chamado de eixo real. Essa distância aqui, no eixo X, esse segmento é chamado de eixo real. Que pode ser chamado também de eixo transverso. Ok? O eixo real e o eixo transverso, depende de como vem lá na questão. Depois nós vamos ter os dois segmentos, ó, o segmento M1 e M2. Vamos separar aqui M1 e M2, tá certo? Nós vamos chamar de eixo imaginário. Eixo imaginário. Veja que lá, V1 e V2 está no eixo X, foi chamado de eixo real transverso,
M1 e M2 está no eixo Y, nós vamos chamar de eixo imaginário. Ou também podemos chamar de eixo conjugado. Tá certo? E, por último, sim, esqueci de uma coisa aqui, é que a distância de M1 a M2, o segmento M1 e M2, tá certo? Nós vamos dizer isso aqui, ó, que essa distância aqui é igual a B. E aqui também vai ser igual a B, então o segmento M1 e M2 vai ser igual a 2B. Ok? Pronto, aqui o que nós temos. Eu vou ter que apagar aqui, porque não tenho mais espaço. Vou apagar essa parte aqui. Nós vamos ter aqui dois triângulos retângulos. Ó. Tá certo? Ó. Se você notar, esses triângulos retângulos, você tirar um daqui, eu tenho o quê? Esse cateto aqui foi igual a B, esse cateto foi igual a A, e essa, a hipotenusa, no caso, oposta ao ângulo reto, é C. Nós vamos aplicar aqui o teorema de Pitágoras, vamos dizer que C2 é igual a A2 mais B2. Guarda essa relação aqui que nós vamos precisar dela lá na frente. Ok? Tá certo? Então, no caso aí, nós estamos usando aqui o quê? O triângulo, tá certo? O triângulo que é formado por V1, O e M1. Ou poderia ser o triângulo que é formado por V2, ou por V1, O e M2. São dois triângulos iguais, certo? Pronto, vamos para a equação da hipérbole, o que interessa a gente agora. Tá certo? Eu vou apagar novamente aqui. Vamos fazer uma outra hipérbole. E agora a gente tem que calcular. Olha, vamos para outra hipérbole aqui. Eixo X, eixo Y. Eu vou ter aqui uma hipérbole, tá certo? E vou determinar aqui um ponto P. Eu vou dizer que esse ponto ele é formado pelo coordenado XY. Aqui eu vou ter o foco 1 e aqui eu vou ter o foco 2, certo? Nós vamos unir esses pontos aqui, ó. F1 até P e P até, ou F2 até P e P até F1. Nós vimos anteriormente que F1 é formado por C e 0. E F2 é formado por menos C e 0. E tem ali o ponto XY. Ok? O que é que ele diz quando ele define o que é uma hipérbole? É um conjunto dos pontos P do plano, tais que a diferença de suas distâncias a dois pontos fixos, F1 e F2 do plano, é uma constante positiva e menor que a distância entre esses pontos. Vamos analisar essa definição a partir da figura aqui. É um conjunto dos pontos P. Então esse ponto P, eu poderia pegar ele em qualquer lugar da curva, da hipérbole. Esse ponto P, ele diz que a diferença de suas distâncias, então a diferença entre a distância até F2 e até F1, tá certo? É uma constante positiva e menor que a distância entre esses pontos fixos. Olha, o que é que nós vamos ter aqui? O ponto P, ele pertence à hipérbole, tá certo? Então eu vou dizer o quê? Que a distância de P até F1, tá certo? A distância de P para F1, vamos colocar assim, a distância de P até F1, menos a distância de P até F2, vai ser igual a 2A. Lembra que eu chamei de A lá na figura anterior.
certo? Na figura anterior, deixa eu achar ela aqui. Eu disse que A era a distância do vértice até o eixo, até o centro do eixo, não é isso? Então, estou dizendo ali que ela é igual a 2A. O que a gente vai aplicar agora é aquela relaçãozinha que a gente viu lá no começo, que é chamada distância entre dois pontos. Eu vou calcular a distância de P até F1, menos a distância de P a F2 e dizer que ela é igual a 2A. De P para F1 eu vou ficar com raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Tá certo? Menos, depois eu tenho a distância de P até F2, que vai ser raiz quadrada de x mais c ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, e tudo isso vai ser igual a 2A. Tá certo? Olha, eu não falei anteriormente, mas como eu posso calcular essa distância aqui menos essa, que você vai dizer essa aqui é menor do que essa. Então, no final, se for necessário, você vai calcular o módulo disso aqui, tá certo? Tá ok? Se por acaso ela for negativa no final. Se não, esquece o módulo, deixa para o final colocar esse módulo, para não atrapalhar. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou passar esse termo para lá. Então eu vou ficar com raiz de x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado, vou fazer logo y menos 0, igual a 2a, mais raiz de x mais c ao quadrado, mais y ao quadrado. Ok? A única coisa que eu fiz foi passar esse termo que era negativo, passou positivo. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o seguinte. Elevar os dois membros ao quadrado. Tá certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Ao quadrado, ao quadrado. Ok? Fazendo isso, nós vamos aplicar a parte de produtos notáveis, não é isso? Aqui, tá certo? Porque aqui, como é um radical só, eu vou cortar expoente com índice, então vai ficar o quê? X menos c ao quadrado, mais y ao quadrado, igual. Tá certo? Eu só fiz eliminar o radical. Aqui vai ficar quadrado do primeiro, então 2a ao quadrado dá 4a2, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 4a vezes raiz de x mais c ao quadrado, mais y ao quadrado. Tá certo? Igual, ou igual não, mais, vou colocar aqui embaixo, certo? O quadrado do segundo. A mesma coisa vai acontecer no primeiro. Como eu levei ao quadrado, só vou eliminar o radical. Vai ficar x mais c ao quadrado, mais y ao quadrado. Vamos voltar? Elevei isso aqui ao quadrado, tá certo? Primeiro membro ao quadrado. E elevei o segundo membro ao quadrado. Aqui, como são dois termos, eu vou aplicar produtos notáveis. Aqui eu vou cortar índice com expoente, então o radical desaparece. Ok? Ficou o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo. Ok até aí? Vamos desenvolver isso agora? Olha, desenvolvendo, eu vou ter o quê? x2, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, é c, não é y, mais o quadrado do segundo. Então, mais c ao quadrado e mais y ao quadrado. Igual a 4a mais 4a
raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui eu vou desenvolver, vai ficar x2, quadrado do primeiro, mais 2xc, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e mais y ao quadrado. Ok? Então, continua. x2, se eu trouxer, vem negativo, eu posso cortar. C2 eu posso cortar, porque vem negativo. Y2 com Y2 também eu posso cortar, que ele vem negativo. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte agora. Eu vou trazer esse termo para cá. Então, como ele é positivo, ele vem negativo. Então, menos 4a, raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, igual a 4a. Tá certo? Esse é negativo, se ele passa positivo, então vai ficar mais 4xc. Ok até aí? Vamos fazer o seguinte, eu vou multiplicar por menos 1 para tirar esse sinal daqui. Então vai ficar o quê? 4a raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a menos 4a. Aqui é 4a ao quadrado, tá certo? Estou esquecendo o menos 4a menos 4xc. Se eu colocar 4 em evidência, depois eu corto. Então vou cortar logo aqui, tá certo? Vai ficar o quê? A que multiplica raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a menos A2 menos xc. Certo? Ficou isso aí. Ok? Então, eu tenho ali ainda um radical. Nós vamos eliminar esse radical. Certo? Para eliminar esse radical, nós vamos fazer o quê? Novamente, fazer o que eu fiz aqui, ó, elevar os dois membros ao quadrado. Vou apagar de novo, ok? Vou apagar de novo. Então eu tenho ali A, que multiplica raiz de x mais c ao quadrado, mais y ao quadrado,